Obrigado, alunos. Mais uma vez estamos aqui para a nossa terceira e última aula, né? Já agradeço a você desde o primeiro momento lá da nossa primeira e segunda aula. E vamos agora tratar aqui de tipos de empresas MEI, ME e EPP. O Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte nos dá a definição em relação ao artigo 3º, que eu acredito que é um dos maiores embasamentos quando você está falando do Estatuto, que ele nos retrata a lei complementar que assegura a situação da abertura dessas empresas, naturalmente, né? E baseado aqui em situação de artigos e leis, e nós temos o Estatuto completo que está disponível para você no material complementar lá, para você estar analisando mais a fundo. Aqui nessa ilustração, nós temos o entendimento. O que é mais novo entre essas três opções, queridos alunos e alunas, é essa ideia aqui, do microempreendedor individual, que é a conhecida MEI, certo? Nós vamos trabalhar ela mais aqui para frente. A microempresa também é uma que já existe há um bom tempo, é obra de alguns governos federais e vem sendo mantido, né? E também temos a empresa de pequeno porte. Como você percebe aqui, esse é o faturamento que ela tem que ter por ano, né? A MEI remete que ela tem que ter R$60 mil ano, no máximo, porque senão ela acaba entrando na outra categoria de empresa. A microempresa, R$360 mil ano, e a empresa de pequeno porte até 3,6 milhões ano. Então tá aqui essa primeira ideia quando a gente está falando dessa situação aqui. Vamos falar um pouquinho do passo a passo para a abertura da MEI, né, que é o microempreendedor individual. É uma opção muito interessante, até mesmo para nós, enquanto técnicos em administração, já posso falar para vocês que eu fui lá e pesquisei. Por exemplo, você de repente aí se imagina e fala assim, puxa, eu queria abrir sim o meu negócio de repente de consultoria, certo? Voltado aqui para a área da administração, que vai atender pequenas empresas. Então você tem que ficar atento nessa ideia aqui, né? Que por ano você pode concentrar no máximo essa ideia de 60 mil. E por mês a sua lucratividade não pode ultrapassar 5 mil reais. Qual que é o interessante aqui voltado do microempreendedor individual? Por exemplo, aquela pessoa que trabalhou sempre com a parte de eletricista, encanador, pintura e outros serviços a mais, inclusive, por exemplo, nós, enquanto técnico de administração e administradores, queremos, de repente, fazer consultorias, né, que não vá ultrapassar 5 mil mês, você fica assegurado com a Previdência, nós vamos estar vendo daqui a pouco, e te possibilita essa situação de você emitir nota. Tudo eletrônico, naturalmente você vai lá, faz o cadastro, abre, junta a prefeitura, você acessa lá, emite a nota, vai no e-mail do seu cliente e aí está tudo resolvido. Quer dizer, vai abrir essa situação de você estar prestando N serviços. Veio para contribuir muito essa ideia aqui da MEI. E ainda falando aqui da MEI, existe uma lei também, como a gente percebe ali, né, a lei número 128 de dezembro de 2008, que criou condições especiais para o trabalhador deixar de ficar na informalidade e se tornar formal, que é essa ideia de você estar legalizando e poder sim emitir uma nota fiscal pelo serviço, abrindo o leque dos seus clientes, vamos dizer assim. E aí, naturalmente, ela está enquadrada no Simples Nacional, que o Simples Nacional é um apanhado de N impostos que antigamente era subdividido, cada um em uma data do mês, criava toda aquela situação. Governos federais anteriores entenderam e sintetizaram em um único, que é o Simples Nacional, que te assegura de N impostos e existe um recolhimento único. E aqui tem algumas especificações, né? Assim você pagará apenas um valor fixo mensal de R$45, depois 49 caso sendo prestador de serviço e R$50 voltado para o comércio e serviços, que é destinado à Previdência Social, ICMS e ao ISS. É claro que a cada momento que você emite uma nota, você tem que estar analisando a questão do ISS, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza em cada cidade, priorizando valores. No caso aqui da nossa capital é 5%, mas cada cidade, a prefeitura, de acordo com base em leis, ela prioriza qual é o valor que será acrescido a título de ISS.
Temos aqui o site disponível, que também está numa atividade nossa, para você analisar com mais calma, para você puxar todo o andamento, para você entender que é o portal do empreendedor.gov.br, aberto, livre, para todas as pessoas que queiram aprofundar um pouco mais nesse tipo de empresa. E agora vamos tratar aqui o passo a passo da abertura da microempresa e da empresa de pequeno porte. Como nós sabemos, o primeiro passo é a definição do nome e da categoria da empresa. Por exemplo, o nome fantasia ou a marca é algo fundamental quando você pensa numa empresa. A gente percebe assim, por exemplo, supermercado fulano é algo que vai te remeter, sorveteria tem que estar sempre atrelado com uma sensação, algo que te remete, algo assim que seja gelado, algo que seja bom. Naturalmente um restaurante também pode ser algo que remete àquela ideia da comida da vovó, da comida por regiões aqui do nosso país. Então, pense bem nessa situação aqui do nome fantasia. Ele é o primeiro passo do seu negócio. A categoria empresarial, ela é dividida entre empresário individual, tem o empresário individual de responsabilidade limitada e a sociedade limitada em si. Os tipos de categorias que podem estar abordando quando falamos desses dois tipos de empresa. Aqui no segundo passo, tipos de participação dos sócios. Como nós vimos ali anteriormente no primeiro passo, pode ser individual, mas se de repente você tem uma pessoa que ela também entende do negócio, no dito mais popular, ela entende da arte. Vamos abrir lá uma cafeteria? Vamos abrir uma cafeteria. O que vai ter lá? Vai ter aquela chipa com aquela receita oriunda lá de tempos, vai ter o pão de queijo, vai ter aquele pão caseiro. Então, quer dizer, é um diferencial a mais. Então, a ideia de, por exemplo, eu vou trabalhar com sócio, eu tenho o local, eu tenho alguns equipamentos, e o meu sócio tem a experiência, ele tem o entendimento do negócio e também tem capital. Então, a gente pode unir essa ideia. Como está aqui um exemplo, sócio cotista, não trabalha na empresa, mas participa dos lucros e prejuízos. É um tipo de sociedade. O outro, sócio administrador, desempenha funções na empresa e recebe prolabore. Como já sabemos também, o prolabore é como se fosse o olerite do colaborador, o prolabore é o documento que se remete aos sócios proprietários da empresa. E aqui temos o terceiro passo, define o objeto social. Como a empresa está organizada para atuar. Então, de que forma que foi pensada? É só serviços? É só comercialização? É produção e comercialização? É produção e serviço? Então, quer dizer, você tem que organizar antes, aqui já no terceiro passo, para que você consiga ter êxito nessa situação colocada aqui de que tipo de negócio nós vamos estar trabalhando. Temos aqui o quarto passo, elabora o contrato social, naturalmente, documentação dos sócios, o CNPJ, uma vez já solicitado junto à Receita Federal, CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Evidentemente, a localização da empresa é algo fundamental, porque não adianta nada você já ter documentação, contrato, CNPJ, meu Deus, aonde que vai ficar a empresa? Até mesmo o CNPJ não sai se já não tiver o endereço lá previamente estabelecido. Não tem como. E, é claro, as atribuições de cada sócio. O que é muito importante nesse contrato social? Que esteja bem claro quem vai entrar com tal percentual de valor, quem vai entrar com bens, móveis, imóveis, bens imóveis, o prédio, o terreno, a estrutura física, bens móveis, veículos, seja ele utilitário, caminhão, algo parecido, para constituir a ideia do contrato social. Quinto passo, a escolha do regime tributário. No caso dessas duas empresas que nós estamos aqui trabalhando, certo? Ela é embasada no Simples Nacional, que é o que facilita, na verdade, porque dependendo, quando ela passa para ser média e grande, aí não tem como mais ela se enquadrar no Simples Nacional. Aí ela se divide entre N impostos, a carga tributária aumenta, é algo que a gente ouve dia a dia nos nossos telejornais televisivos, no jornal
corrente, então a gente, nos sites, constantemente a gente está ouvindo isso. Porque o Simples Nacional, como a gente está vendo aqui, ele unifica até 8 tributos, né? Que são alíquotas que variam de 4% a 22,9% do faturamento bruto, dependendo do ramo e atuação. Certo? Então o Simples ele vem para ajudar muito nessa questão aqui quando a gente fala de empreendimentos, né, que faturam e dessa situação de você ser um empreendedor, que você pode fazer um único recolhimento e não ter tantas preocupações. O sexto passo, no caso nosso, aqui estamos falando de Mato Grosso do Sul, é o registro junto à Juscemes, né, que é a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Por que essa ideia aqui? Ela se divide em 3 etapas, né? A viabilidade e pesquisa do nome, endereço e atividade. Que, por exemplo, você criou lá um nome fantasia que era o seu sonho. Nossa, eu queria tanto, né, que o meu centro de estética se chamasse Rosa e Cravo. Já existe 5 rosa, cravo e pétalas, né? Certo? Então não vai ter jeito. Você vai ter que repensar lá o nome da sua empresa, no caso, ou o nome fantasia. Documento básico de entrada disponível no site, como já está sendo falado aqui, e o módulo integrador, né? Que é o sistema para entregar as informações da consulta de viabilidade do cadastro sincronizado com a viabilidade do DBE. Então tudo isso está facilitado. Hoje em dia está muito prático para abrir uma empresa, né? É uma agilidade via sites, está tendo o cruzamento das informações, ficou muito mais prático do que antigamente. E algo que eu queria chamar também a atenção de vocês, que é outro nicho para nós aí, enquanto técnico de administração. Nós, enquanto técnico, podemos e temos plenas condições de ser pessoas, lembra da ideia da consultoria? De abrir empresas. Não precisa só necessariamente com os nossos colegas contadores, colegas economistas, pode ser conosco também. Nós temos plenas aptidão para isso. Desde naturalmente que seguimos aqui os passos e vamos fazer todo o trâmite necessário. Por quê? Alguns empreendedores, eles não estão preocupados com esses passo a passo. Eles são empreendedores, são pessoas que estão deslumbrando novos desafios. Então, cabe a nós, enquanto técnico de administração, por exemplo, aqui, estar inseridos, preocupados com isso. Vem a pessoa, nos procura, a gente conversa, a gente relata todo o passo a passo e entrega naturalmente para ele a empresa aberta. E é claro, olha outra dica também, você fala, olha, se for interessante também para o senhor, para a senhora, para o grupo, nós também podemos acompanhar você nesse passo a passo. Lembra da ideia de consultoria? É um nicho que a gente pode estar sendo muito bem abordado por nós. E aqui, agora, tratando do 7º passo, que é o alvará e o documento expedido pela prefeitura aí da sua cidade, aqui, né, naturalmente da capital, que autoriza o uso do local para fins comerciais. Então, para cada tipo, existe uma situação de um alvará que vai lá. Como envolve, de repente, cozinha, tem que também ter a supervisão do bombeiro. Envolve a situação de alimentos, vai ter o pessoal lá que vai estar fazendo a fiscalização para saber se está adequado, se bate com toda a sistemática, aí sim é liberado o alvará. Saída de segurança, né? Extintor de incêndio, a viabilidade do layout interno da empresa, como que ele está sendo elaborado, é muito apertado, existem saídas rápidas, como que funciona tudo isso, ventilação e assim por diante. E aqui, queridos alunos e alunas, a gente encerra a nossa 3ª aula. Eu quero deixar um agradecimento de coração a você que está aqui no módulo 3 e dizer que toda a contribuição eu tentei colocar aqui nas 3 aulas e acredito muito no esforço de cada um de vocês e já deixo aqui uma mensagem que o futuro nos pertence, né? Então esteja conosco agora, repasse a informação e continue nessa caminhada que, quem sabe, com certeza seremos colegas no futuro e muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.